Eu tava ali, segurando um prato de papel com umas costelinhas meio quentes, tentando sorrir como se nada tivesse acontecido. Como se eu não tivesse acabado de ser humilhada na frente de umas 30 pessoas. A mãe do Chad, a Loretta, levantou a taça de vinho e falou alto, para todo mundo no quintal ouvir. Ela é uma péssima mãe, igual era como esposa. Algumas pessoas riram. Não foi todo mundo, mas o suficiente para doer. O primo do Chad deu uma risada abafada na cerveja. A tia dele mordeu o lábio, mas não conseguiu segurar o sorriso. Alguém murmurou. Bom, ela não tá errada. E o pior. Eu nem tava lá. Quer dizer, meu corpo tava, mas minha cabeça não. Minhas mãos tremiam tanto que quase deixei o prato cair. Senti meu rosto esquentar antes mesmo de perceber que tinha parado de respirar. Eu só queria desaparecer. Olhei pro meu filho, o Miles. Ele estava sentado quietinho nos degraus do pátio, balançando as pernas, fingindo que não estava ouvindo. Mas eu sabia que ele estava. Ele sempre ouve. Do outro lado do quintal, encontrei o olhar do Chad. Ele não falou nada. Só deu um sorrisinho pra piada da mãe dele. Como se fosse normal. Como se fosse parte da tradição da família. E talvez fosse mesmo. Os Maddocks têm esse jeito esquisito de transformar crueldade em diversão. Nunca pensei que um dia eu ia ser a piada favorita deles. Tentei me acalmar. Não por eles, mas pelo Miles. E aí, do nada, o Miles se levantou. Eu nem vi ele saindo do lugar. Num segundo ele estava na grama, no outro já estava em pé numa cadeira de plástico branca, bem no meio do quintal. No começo ele não disse nada. Só ficou ali, com 6 aninhos, usando a camiseta do Homem-Aranha e piscando com um sol no rosto. Todo mundo virou para olhar. Alguns até riram, achando que ele ia cantar ou dizer alguma coisa fofa. A Loretta ainda estava tomando um gole quando ele disse. Vovó, tem uma coisa que o papai não quer que você saiba. Na hora, tudo mudou. O riso parou. Ninguém lembrava mais da bebida. Chad congelou. Eu vi o corpo dele travar, como se tivesse sido pego mentindo. Ele deu um passo para frente, estendeu a mão. Miles, vem cá, filho. Mas o Miles nem se mexeu. Ele olhou direto para Loretta com aqueles olhos castanhos grandes e repetiu. Vovó, tem uma coisa que o papai não quer que você saiba. O silêncio foi tão forte que dava para ouvir os sinos de vento balançando na varanda. Ninguém riu. Ninguém sorriu. Foi aí que eu percebi, alguma coisa ia acontecer. Algo que não dava mais para voltar atrás. E o mais maluco? Não vinha de mim. Vinha do meu filho. Eu não fui naquele churrasco para impressionar ninguém. Eu fui por causa do Miles. Ele estava pedindo fazia semanas para ver os primos. Senti a falta deles. Eu disse não. Nas primeiras vezes que o Chad me chamou para ir na reunião da família, eu sabia que era melhor não ir. Mas na noite antes do churrasco, o Miles estava deitado na cama, apontando a lanterna pro teto, desenhando estrelas. E disse: Não quero que eles esqueçam de mim, mamãe. Só isso. Foi o suficiente. Então eu aceitei. Mesmo sabendo que não era boa ideia. Mesmo com a Rei me dizendo para não ir. Ela é minha irmã e fala tudo na lata. Quando contei para ela, ela disse: Jessa, eles não podem te humilhar 2 vezes. Não dá palco para eles. Prometi que ia ficar calma, que ia entrar e sair em paz. Coloquei uma calça jeans, uma blusa azul básica. Nada demais. Levei o Miles com os tênis preferidos dele, aqueles com dinossauros na sola que deixam marquinha no chão. A gente chegou uns 20 minutos atrasado, para evitar a bagunça no começo. Mas não adiantou. No minuto que pisei naquele quintal, senti como se tivesse entrado num lugar onde a briga já passou, mas o ar ainda tá pesado. Você não ouviu a discussão, mas sente ela no peito. O Chad recebeu a gente com aquele jeito falso de sempre. Sorriso grande demais, abraço de um braço só, ainda usando óculos escuros. E aí, você veio, ele disse, se abaixando para dar um soquinho no Miles. Aí está o cara. Os hambúrgueres estão na grelha. Vai pegar um suquinho. Depois ele me olhou como se eu fosse uma funcionária. Sem oi, sem nem olhar nos meus olhos. A Loretta estava no deck, segurando um copão de sangria. Ela acenou para Miles com aquele sorrisinho apertado que ela sempre faz, e aí virou de costas e falou com alguém.
Bom, pelo menos ela consegue parir no horário certo. Fingi que não ouvi. Fingir já virou automático depois de passar pelo que passei nesse casamento. Fiquei num cantinho mais tranquilo perto da cerca, de onde dava para ver o Miles brincando e também fugir das fofocas. Alguns primos do Chad vieram conversar. Uma deles, a Lisa, falou: "Não sei como você aguenta." Eu ia surtar sendo mãe solteira. Sorri e respondi: "A gente só faz o que tem que fazer." O que eu não disse foi que eu já surtei sim. Sozinha, às 3 da manhã, tentando entender como eu ia pagar sapato novo pro Miles e a terapia dele no mesmo mês. Miles estava brincando de pega-pega com os primos, correndo pelo gramado, rindo, passando pelo irrigador. Ele parecia tão feliz. Me agarrei nisso. Mas a família do Chad tem esse dom de te fazer sentir como se estivesse numa prova o tempo inteiro, e sempre reprovando. Cada sorriso é um julgamento. Cada piadinha vem com veneno. A Loretta, então, é mestre nisso. Ela sabe cortar a gente com um elogio. "O Miles parece mais alto", ela disse uma hora. "Deve ser por causa desses alimentos processados todos. Criança cresce rápido com produto químico." Eu tinha acabado de colocar uma garfada de salada de batata na boca quando ela soltou aquilo. Mas nada se comparou com o que veio depois. Aquela frase que ia ficar ecoando na minha cabeça por dias. "Ela é uma mãe terrível, igual foi como esposa." Foi do nada. Nenhum aviso. Só uma facada bem no meio do quintal. E sim, as pessoas riram. Não todas, mas o suficiente. O suficiente para me fazer sentir como se eu estivesse pelada naquele gramado impecável, coberta de vergonha que nem era minha. Olhei pro outro lado do pátio e vi a Rei. Ela nem devia estar ali, mas apareceu 20 minutos depois que eu cheguei. Ela viu a minha cara e já veio vindo, com o celular na mão. Já digitando. Segundos depois, meu celular vibrou. "RY, vamos embora agora. Você não deve nada pra eles." Olhei de novo pro Miles. Ele estava agachado perto das flores, com uma borboleta pousada no dedo. Tão leve, tão alheio a tudo. Fiquei por ele. Porque se eu o arrastasse dali naquele momento, ele ia sentir. E eu não ia deixar a Loretta tirar isso dele também. Então fiquei ali, fingindo que não doía. Fingindo que não tinha acabado de ser humilhada na frente de todo mundo. Pensei, vou contar até 60 e depois a gente vai embora. Tinha acabado de chegar no 30 quando me virei, e o Miles tinha sumido. Olhei ao redor do quintal. E então vi, ele estava subindo numa daquelas cadeiras de plástico branco, bem no meio do gramado. Como se fosse um palco. Todo mundo se virou. E quando ele abriu a boca, o mundo mudou. O Miles nunca tinha feito nada assim. Ele é um menino quieto, observador. À noite, ele sussurra umas coisas pra mim, tipo: "As nuvens ficam cansadas?" Ou: "Adultos também têm pesadelos?" Mas ele não é do tipo barulhento. Drama é com o Chad. Então quando vi ele ali, em pé, punhos fechados ao lado do corpo, queixo levantado, meu coração afundou. Não de vergonha. Mas porque eu sabia, ele ia dizer alguma coisa importante. E eu não tinha certeza se aquelas pessoas mereciam ouvir. Ele parecia uma criança prestes a falar no congresso. Em pé, com a camiseta molhada do Homem-Aranha, joelhos tremendo, olhar firme. "Vovó", ele repetiu, dessa vez mais alto. "Eu sei de uma coisa que o papai não quer que vocês saibam." Algumas pessoas deram uma risadinha sem graça, sem saber se era piada ou só uma daquelas coisas que criança fala. O Chad, claro, achou que era só mais uma bobagem. Ele foi chegando perto da cadeira com aquele sorriso de pai de comercial, levantando a mão como se fosse tirar o Miles dali. "Tá bom, campeão. Já deu. Vamos parar com o showzinho", ele falou entre os dentes, ainda tentando manter a pose como se tivesse numa gravação. Mas o Miles não se mexeu. E a voz dele não tremia. "Não é um show. É a verdade." Chad parou no meio do caminho. Algo mudou ali. O ar ficou pesado, como aquele segundo antes da chuva começar. Loretta olhou pro Chad e depois pra mim. Tava irritada, talvez até se sentindo ameaçada, mas ainda com aquele ar de que tudo tava sob controle. "Deixa o menino falar", ela disse, como se estivesse fazendo um favor. Eu não fazia ideia do que ele ia dizer, mas sentia que alguma coisa importante estava prestes a acontecer, como uma onda gigante vindo com tudo.
Miles, chamei baixinho. Você não precisa. Mas ele nem olhou pra mim. O papai fala coisas ruins da mamãe no telefone, quando acha que tô dormindo, ele disse, firme. Fala que ela é inútil, que tá quebrada e que estragou tudo. Algumas pessoas abriram a boca. Outras baixaram os olhos. Loretta piscou, com a boca entreaberta. A mulher que sempre tinha uma resposta, de repente ficou muda. Chad deu mais um passo pra frente. Agora, sem sorriso. Miles, chega. A gente já conversou sobre isso. Não precisa ficar falando de coisas privadas. Miles respondeu na hora. Não é privado se deixa as pessoas tristes. E foi aí. Não teve grito. Não teve cena. Teve só uma criança desenhando um limite mais claro do que qualquer adulto ali teve coragem de fazer. O rosto do Chad ficou vermelho. Ele abriu a boca, mas não saiu nada. Procurou com os olhos alguém que estivesse do lado dele. Mas a plateia da Loretta já não estava sorrindo. Alguns estavam desconfortáveis, outros pareciam envergonhados. Teve gente que só ficou parada, olhando, como se visse algo íntimo demais para fingir que não viu. Loretta tentou puxar o controle de volta. Tenho certeza de que ele entendeu errado. Crianças exageram. Nem sempre. Eu sei o que ouvi, disse o Miles, calmo. E foi isso que mais me tocou. A calma. A certeza. Ele não estava bravo. Não estava chorando. Ele só estava contando a verdade. A RY veio do meu lado e sussurrou. Você tá bem? Eu balancei a cabeça que sim, mas não tava. Não de verdade. Me senti exposta. Como se minha dor, que eu escondia tão bem, tivesse sido jogada ali, no meio do gramado, para todo mundo ver. Para aquelas pessoas que, por tanto tempo, acreditaram na versão do Chad, aquela em que eu era vilã. Mas, naquele momento, eu não estava envergonhada. Porque, pela primeira vez, eles estavam vendo meu filho. De verdade. Não como um troféu de guarda compartilhada. Mas como alguém que viu. Que ouviu. Que sentiu. Chad falou alguma coisa baixinho e entrou na casa. Loretta não foi atrás. E ninguém disse nada por um bom tempo. O ar ficou denso, como se tivesse passado uma tempestade, só que ela deixou o céu cheio de marcas. Miles desceu da cadeira e veio até mim. Me ajoelhei na altura dele, tirei um pouco de grama dos joelhos e beijei o topo da cabeça dele. Por que você fez isso? Perguntei baixinho. Ele olhou para mim com aqueles olhos castanhos sérios, cheios de uma sabedoria que parecia maior do que a idade dele. Porque você não falou nada, ele disse. E alguém tinha que falar. Abracei o Miles ali mesmo, no meio do quintal. As pessoas ainda olhavam, ou fingiam que não olhavam. Ele passou os bracinhos em volta do meu pescoço. E eu senti o coraçãozinho dele batendo rápido contra o meu peito. E aí eu percebi uma coisa que eu nunca tinha coragem de dizer em voz alta. Ele não fez aquilo só por mim. Ele fez por ele mesmo. Ele precisava que todo mundo soubesse que ele via. Via tudo. Os joguinhos do Chad, as palavras da Loretta jogadas como flechas, nada mais estava escondido dele. Passei muito tempo tentando proteger o Miles. Tentando segurar tudo sozinha, aguentar calada, para que ele não visse o lado feio da coisa. Engoli insulto, aguentando as provocações, ouvindo as mentiras que o Chad espalhava sobre o fim do nosso casamento. Deixei a Loretta me pintar como uma mulher instável, difícil, impossível de conviver. Achei que, se eu ficasse em silêncio, o Miles ia ter paz. Mas ele viu. Mesmo assim. Criança sente. Pode não saber explicar, mas sente o clima mudar. Sente o silêncio mais pesado que um grito. O olhar gelado. O sorriso forçado. E agora, ele falou. Falou tudo. Levantei segurando a mãozinha dele. Senti todos os olhares em cima da gente enquanto a gente ia em direção ao portão dos fundos. Mas ninguém tentou parar. Dessa vez, não. Chad estava no deck, de braços cruzados e a mandíbula dura. Ele estava ali decidindo se vinha atrás da gente ou se tentava salvar a imagem dele. Eu nem olhei para ele, mas sabia, ele não ia nos seguir na frente da família. Ele só briga quando ninguém tá olhando. Quando cheguei no portão, ouvi a Loretta gritar. Jessa, espera. Virei meio no automático, esperando mais veneno. Mas ela não parecia cruel.
Ela parecia pequena, abalada. Desceu os degraus devagar, com as sandálias batendo na madeira e o copo de sangria ainda na mão. Ele é só um garotinho, ela disse. Como se isso explicasse o que tinha acontecido. Sim, respondi. E mesmo assim, ele já entende mais do que muito adulto dessa família. Ela abriu a boca, mas nada saiu. Pela primeira vez, pareceu sentir o peso da situação. Eu nunca pedi para ele falar nada, falei alto o bastante para todo mundo ouvir, mesmo que fingissem não estar escutando. Eu não treino ele. Eu só amo ele. É só isso. Loretta olhou para o copo como se quisesse desaparecer dentro dele. Eu não preciso mais da sua aprovação, continuei. Mas preciso que você pare de fingir que eu sou a única parte quebrada dessa história. E aí, me virei e fui embora, com a mão do Miles ainda na minha. Rei já estava no carro, encostada na porta com os braços cruzados. Os olhos cheios de lágrimas, mas com orgulho no rosto. Ela disse que só não jogou a Loretta na churrasqueira porque se controlou muito. Mesma coisa aqui, respondi, rindo mesmo com aquele nó na garganta. Colocamos o Miles no assento de elevação. Eu entrei no banco da frente e finalmente soltei o ar que estava preso desde a hora que pisei naquele quintal. Rei ligou o carro. A gente saiu em silêncio, mas não aquele silêncio pesado. Era um silêncio leve. Como se todo o barulho que ficou para trás não pudesse mais alcançar a gente. Mais tarde, depois que o Miles dormiu, a Rei e eu ficamos no sofá com canecas de chá nas mãos, chá que a gente nem tomou. Ela me olhou e disse: Você sabe que isso muda tudo, né? Eu sei. E você tá pronta para isso? Fiquei um tempo pensando. Pensando em quantas vezes eu tentei me diminuir para ficar invisível, só para evitar conflito. Quantas mentiras eu deixei passar. Quantos sorrisos eu forcei para manter a aparência. Acho que agora falei. Naquele dia, alguma coisa quebrou. Mas outra coisa maior se abriu. Eu sempre achei que meu filho precisava crescer protegido pelo silêncio que eu guardava. Mas o que ele precisava mesmo era permissão para dizer a verdade. E o que eu precisava era parar de me desculpar por ter sido eu quem foi embora. Mesmo que isso significasse cair no meio do julgamento deles. Naquele momento, Miles sentado na cadeira, eu no portão, Loretta sem saber o que dizer, chá disposto. Não resolveu tudo. Mas mudou alguma coisa para sempre. E às vezes é assim que a cura começa. Não com um pedido de desculpas, mas com a decisão de parar de esperar um. Na manhã seguinte, eu fiquei esperando alguma bomba. Achei que o Chad ia mandar uma mensagem malcriada. Ou que a Loretta ia deixar um áudio cheio de culpa e ameaça disfarçada. Ou que algum parente ia aparecer dizendo: Você fez uma cena. Colocou o Miles no meio. Era sempre assim. Mas, ficou tudo quieto. Nenhuma mensagem. Nenhuma ligação. Só o som do Miles vendo o desenho na sala, com os pés dobradinhos, uma meia no pé e a outra jogada no chão. Como se nada tivesse mudado. Mas tudo tinha mudado. Mais tarde, naquele mesmo dia, a Rei me ligou do mercado. Você viu o post da Loretta no Facebook? Ela perguntou, quase sem acreditar. Por quê? O que ela postou? Ela escreveu que está refletindo sobre como a dor passa de geração em geração. Não falou nomes, mas disse que às vezes é uma criança que joga a verdade na nossa cara. Ela até citou que o Miles falou sobre segredos que machucam e não são realmente privados. Sentei na beira da cama, sem conseguir me mexer. Você tá brincando comigo? Não tô. Tá lá. Ela até desativou os comentários, pra ninguém responder, mas tá público. Eu não sabia o que sentir. A mesma mulher que já disse que eu devia agradecer por o Chad ter se casado comigo. Agora estava citando meu filho de 6 anos no Facebook. Uma parte de mim ficou com raiva. Outra, confusa. Mas o sentimento mais forte ali era outro. Validação. Ela escutou ele. De verdade. Naquela noite, o Chad finalmente ligou. Começou como eu esperava. Não sei o que você disse pra ele. Ele nunca falava assim. Isso não é saudável, Jace. Deixei ele falar. 1 minuto inteiro reclamando. Depois falei, calma mas firme. Sabe o que não é saudável, Chad? Ensinar uma criança que amar é ficar quieto enquanto alguém que você ama tá sendo destruído. Ele tentou rir, mudar de assunto. Ah, Jace, ele é só uma criança.
Ele não entende essas coisas complexas. Ele entende mais do que você imagina, eu disse. E eu cansei de fingir que ele não entende. Porque ele entende. Sempre entendeu. Silêncio. Um longo silêncio. Então ele disse: E aí? Agora você vai deixar ele falar por você? Não, eu respondi. Agora sou eu que tô falando. Ele só teve coragem antes de mim. Desliguei antes que ele pudesse continuar. Não foi por raiva. Foi para encerrar a conversa do jeito que eu devia ter encerrado tantas outras. Do meu jeito. Alguns dias depois, Loreta apareceu. Abri a porta e ela estava ali, parada, segurando um saco de papel cheio de muffins e com uma cara que eu nunca tinha visto nela. Incerteza. Vim pedir desculpa, ela disse antes mesmo de eu abrir a boca. Fiquei na porta, parada, sem me mover. Pra mim ou pra ele? Perguntei. Pros dois, ela respondeu, olhando mais pro chão do que pra mim. Olhei pra dentro. Miles estava na cozinha, colorindo. Nem tinha notado que ela estava ali. Ela estendeu o saco. São daquela padaria na Sycamore. Ele gosta dos de mirtilo, né? Assenti devagar, surpresa por ela lembrar. Ou se importar. Não sei o que dizer, ela falou, com a voz trêmula. Nunca me vi como alguém cruel, sabe? Achei que estava protegendo meu filho, mas no fundo, eu estava me destruindo. Isso bateu forte nela. Não foi certo, ela sussurrou. Agora eu entendo. De verdade, eu entendo. Eu não convidei ela para entrar. Pelo menos, não naquele dia. Mas peguei os muffins e falei que, se ela queria mostrar que tinha mudado, teria que começar com atitudes, não com palavras. E para ser justa, ela só balançou a cabeça e concordou. Antes de ir embora, ela se virou e me olhou. Seu filho é corajoso. Ele é meu, eu respondi. Claro que é. Naquela noite, o Miles me perguntou. A vovó ainda tá brava? Não, eu disse. Ela tá pensando. E às vezes, pensar dói mais do que ficar bravo. Ele inclinou a cabeça, como se estivesse guardando aquilo na mente dele. Eu fiz alguma coisa errada? Ele perguntou. Olhei bem nos olhos dele e respondi. Não. Você fez uma coisa corajosa. Você falou a verdade. E isso nunca é errado. Ele assentiu devagar. Eu tava com medo. Eu sei, eu disse, puxando ele pra perto. Mas você falou mesmo assim. E é isso que te faz forte. E foi aí que eu percebi. A parte mais poderosa de tudo aquilo não foi o que o Miles falou. Nem a reação da Loreta. Nem o fato do Chad estar, finalmente, perdendo o controle da história. Foi isso, meu filho viu que algo estava errado. E acreditou que ele tinha o direito de dizer alguma coisa. Algumas semanas se passaram desde o churrasco. A grama já deve ter crescido de novo onde estava aquela cadeira de plástico. As mesas dobráveis foram guardadas. As decorações da Loreta, guardanapos com bandeirinha, luzinhas, também devem estar esperando o próximo feriado, a próxima foto. Mas eu ainda penso naquele dia. Todos os dias. Não porque doeu, e doeu. Nem por causa do que a Loreta disse, ou do que o Chad não disse. Mas por causa do que meu filho fez. E por tudo que aquele momento mostrou sobre quem ele tá se tornando. E sobre quem eu me tornei também. Tem um momento, depois de um confronto, em que seu corpo ainda tá com a adrenalina lá em cima. Mas sua mente, de repente, fica em paz. Foi isso que senti na manhã seguinte ao churrasco. Tava escovando os dentes, olhando no espelho, como se estivesse me vendo de verdade pela primeira vez em muito tempo. Não só olhando, me enxergando. E eu não parecia com raiva. Nem parecia quebrada. Eu parecia uma mulher que atravessou o fogo. E que, finalmente, parou de se desculpar por ainda cheirar a fumaça. É louco como a gente carrega por tanto tempo uma vergonha que nem a nossa. Eu carreguei isso quando o Chad me traiu. Quando ele dizia pros outros que eu era difícil demais. Quando a Loreta me olhava como se a culpa do filho dela não ligar no Dia das Mães fosse minha. Carreguei essa culpa no divórcio, nas audiências pela guarda, nas noites em que eu não conseguia dormir achando que estava falhando com meu filho. Mas essa vergonha nunca foi minha. Foi algo que me deram. E eu aceitei. Porque achava que era o certo. Não mais. Naquele dia no quintal, quando o Miles subiu naquela cadeira, ele não só me defendeu.
Ele me deu permissão para deixar essa vergonha para trás. Para me enxergar como ele me vê. Não perfeita. Nem sempre calma. Mas segura. Amorosa. Suficiente. Ele me mostrou que proteger um filho nem sempre é esconder a verdade. Às vezes, é deixar que ele fale. Mesmo que a voz seja pequena, trêmula e inesperada. Principalmente nesses momentos. Desde aquele dia, nada se resolveu como mágica. O Chad não mudou. Ele ainda tenta controlar a narrativa quando pode. Ainda se faz de vítima quando quer. Mas o poder que ele tinha sobre mim, se foi. Porque agora eu sei que não tô sozinha na verdade. E meu filho também não. A Loreta? Ela não ligou mais depois de trazer os muffins. Eu não fui atrás dela. E nem preciso. Se ela quiser reconstruir alguma coisa com o Miles, vai ter que fazer isso com verdade. Chega de indireta, chega de falsidade disfarçada de carinho. E se ela não mudar, o problema é dela. Não é meu. Pela primeira vez em muitos anos, eu sinto que não tô mais vivendo a história de outra pessoa. Agora sou eu que tô escrevendo a minha. Devagar, com calma, mas com firmeza. Semana passada, imprimi uma foto do Miles naquele dia. Ele estava em cima da cadeira de plástico, com o sol no rosto, os olhinhos meio fechados e a boca aberta no meio de uma frase. Emoldurei essa foto e coloquei no meu criado mudo. Não porque ficou bonitinha ou porque daria um bom post de Instagram. Mas porque foi naquele momento que tudo mudou. Foi ali que meu filho me lembrou de quem eu realmente sou. Eu não sou a mulher que me disseram que eu era. Eu não sou uma esposa horrível. Eu fui uma mulher casada com um homem que nunca soube amar sem querer ter controle. Eu não sou uma mãe ruim. Tô criando um menino que sabe quando precisa falar. E eu não sou fraca. Só cansei de carregar um peso que nunca foi meu. Então, se você já passou por algo parecido, se já ficou paralisado numa sala cheia de gente que achava que seu silêncio era fraqueza, escuta isso. Basta uma verdade para quebrar uma mentira. E às vezes, essa verdade vem da voz mais pequena, no meio do barulho mais alto. Deixe essas vozes falarem. E quando falarem, fique do lado delas. Porque é o momento em que você para de se encolher para agradar os outros. É o momento em que você começa a recuperar sua força. E quando você tem essa força, ninguém mais consegue tirar isso de você. Nem um homem, nem uma sogra, nem ninguém. Se essa história mexeu com você, se você já se sentiu ignorado, desacreditado ou disseram que você não era suficiente. Eu só quero te dizer, você não está sozinho. Sua voz importa. Se esse momento te tocou de alguma forma, tira um segundinho e curte o vídeo. Isso ajuda outras pessoas a encontrarem histórias como essa, sem filtro, sem fantasia. Compartilha com alguém que talvez precise se lembrar da força que tem. Comenta aqui embaixo. Me conta o que você achou ou divide sua história, se sentir que é hora. Eu leio todas. E se quiser mais histórias reais e sinceras assim, se inscreve no canal. Esse espaço é para quem teve que lutar para ser ouvido. E seria uma honra ter você aqui com a gente. Obrigada por ouvir. Obrigada por sentir tudo isso junto comigo. E, mais que tudo, obrigada por acreditar na verdade, venha de quem vier. A gente se vê na próxima.